de cara eles já te dão 2 doses do chá. E o chá é muito ruim, parece veja. Eu nunca tomei veja, mas parece veja. Aí eu tomei as 2 doses, fiquei lá em Alfa, só que não acontecia nada. Eu assim, gente, não acredito, né? Que eu tô tão longe de casa e não acontece nada. E eu tô aqui em Alfa, mas isso daí eu já poderia fazer em casa, né? Até que veio a 3ª dose. O programa Gente em Destaque vai conversar hoje com Renata Bednarski. Ela é advogada e membro da Academia Jacareiense de Letras, onde ocupa a cadeira número 24, cujo patrono é Décio Moreira. Renata é casada com o promotor de justiça José Luiz Bednarski e na nossa conversa vai relembrar um pouco a sua trajetória pessoal e profissional. Ela vai falar ainda sobre a Academia de Letras e o seu trabalho como artista plástica. Mas o programa começa com Renata falando sobre a sua terra natal. Bom, Renata, obrigado pela sua vinda aqui na TV Câmara, participar do nosso programa Gente em Destaque. Queria começar falando um pouquinho sobre a sua infância, que cidade você nasceu, fala um pouquinho sobre os seus primeiros anos. Bom, eu que agradeço, né, o convite para estar aqui hoje. Eu sou daqui de Jacareí mesmo, inclusive o meu pai também é de Jacareí, a minha mãe é de São José dos Campos. Eu sempre morei em Jacareí, eu morava ali perto, quando criança, né, eu morava ali no Jardim Mesquita. E a minha infância foi muito divertida, né, eu era bem peralta, então sempre fazendo planos mirabolantes, né, foi realmente uma diversão muito grande. E eu passei toda a minha infância aqui em Jacareí mesmo. É uma família grande ou não? Não, a minha família materna, eu tenho vários tios, mas eu tenho um irmão só. Então eu tenho muitos primos, mas só um irmão, né? E os seus pais, eles faziam o quê? Que profissão que eles tinham? O meu pai, ele sempre trabalhou com engenharia elétrica. Ele trabalhava na antiga Eletropaulo, né, que hoje é a CESP, e trabalhou a vida inteira lá. Na época era funcionário público, né, concursado, e se aposentou, chegou a se aposentar lá na CESP, né? Você teve uma adolescência já sabendo que ia fazer direito? Como é que você escolheu isso? Não, na verdade, não. A minha educação sempre foi muito rígida, porque meu pai, ele era super protetor. Então ele não permitia que eu fizesse nada, eu nunca podia fazer nada. Aí eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 14 anos. E eu trabalhava no CTA, era menor aprendiz lá do CTA, e lá eu me encontrei, né? Eu trabalhava meio período. E meio período a gente fazia cursos, né? Você poderia se inscrever no curso que te interessasse, né? E quando porque lá você, como era menor aprendiz, você só poderia ficar até os 18, né? Então, perto de completar a maioridade, eu comecei a estudar porque eu queria prestar psicologia na USP. Aí eu cheguei a prestar psicologia na USP, passei, só que o meu atual namorado e ex-marido... ele era engenheiro civil e ele foi transferido para Belo Horizonte. Então eu me casei e fui morar em Belo Horizonte. E aí os planos todos foram alterados, né? Eu me casei e fui morar em Belo Horizonte. Mas você fez direito lá? Não. Daí eu tive a minha filha, depois eu fui morar em Fortaleza. Daí passei alguns anos em Fortaleza. E quando eu voltei, aí já vim com os planos todos alterados e decidi que eu queria fazer direito, né? Quer dizer, e a literatura está em você desde quando? Criança? Assim, até é um fato muito interessante. Eu sempre gostei muito de escrever, né? Escrever para mim é uma terapia. Desde pequena, assim, desde que eu aprendi a escrever, eu gosto muito de escrever, de desenhar. Acho que é a minha forma, assim, de exteriorizar os sentimentos, né? E quando eu estava antigamente era ginásio, hoje acho que é ensino fundamental, né? Eu estava no ensino fundamental, eu gostava muito de fazer dissertação, redações, né? E um fato curioso, eu fiz uma dissertação toda empolgada, né, que achei que tivesse ficado boa. Aí a professora, na hora de dar a nota e me chamar para ver a redação, ela falou, eu fui toda feliz, ela chegou e falou assim pra mim, olha, a redação ficou bacana, tudo, só que eu preciso conversar com seus pais. Que era uma redação sobre a morte. Era uma redação sobre a morte. E aquilo, assim, me causou uma série de transtornos, né?
Aí, o que eu decidi? Eu falei, bom, não vou mais mostrar o que eu escrevo para ninguém, né? Então, isso aí eu deveria ter uns 10, 11 anos. Falei, não, eu vou continuar escrevendo, mas nunca mais vou mostrar nada para ninguém. Então, eu fazia isso. Eu escrevia lá nos meus diários, escrevia redações, mas nunca mais mostrei para ninguém. E quando eu comecei a namorar meu atual marido, eu comecei a escrever cartas para ele. Né? Então, aí voltou tudo. Eu escrevia cartas, ele me respondia, mas longe daquilo que eu estava acostumada a fazer, né? Uma coisa mais romântica. Aí eu escrevia, ele me respondia, mas também... Aí quando teve concurso da Academia de Letras, ele me incentivou, ele falou assim, nossa, você escreve tantas poesias, por que você não escreve para participar do concurso, né? Aí eu pensei, falei, nossa... Eu vou pegar aquela redação que eu fiz naquela época, vou transformar em poesia e vou me inscrever no concurso da Academia de Letras para ver o que eles falam disso, né? E aí eu tirei em primeiro lugar e eles me convidaram para fazer parte da academia, né? Quer dizer, dos 10 anos, quando você fez essa dissertação, até você começar a mandar cartas, você ficou esse buraco sem escrever nada? Não, eu escrevi, eu só não mostrava para ninguém. Eu tinha, assim, muitas coisas acabaram se perdendo, né? Mas eu tinha bastante coisa, bastante escritos guardados, ninguém leu. Depois, até no meu livro, eu acabei trazendo alguma coisa, né? Mas não mostrava mais para ninguém, porque realmente foi um contratempo muito grande, né? Ficou traumatizada. E é engraçado que eu assisti um documentário que falou exatamente assim o que eu senti naquela época, né? Então, era um estudo de uma mãe que ela estava reclamando que a filha dela era diferente, ela achava que a menina tinha algum problema, né, alguma dislexia. Então ela levou no Brasil, nos Estados Unidos, ela levou a menina num psicólogo, ele falou, não, vamos observar a sua filha, né? E assim, numa sala de vidro, ela ainda criança, deixaram ela com caneta, lápis, papel, e ela ficou dançando, não queria saber de nada. Aí o psicólogo falou assim, mãe, sua filha, ela não tem problema nenhum, ela é uma dançarina, ela é uma bailarina, só isso, né? Então, na verdade, eu falei assim, gente, eu não tinha problema nenhum, eu só era uma poeta, não é um jeito diferente de escrever. E você não tinha problema... 10 anos, assim, quando você começava a escrever, com a solidão, porque você sentava e começava a escrever. Sim, então, escrever para mim sempre foi realmente, assim, exteriorizar sentimentos, né? Então, principalmente na poesia, eu acho muito difícil você escrever sem estar sentindo. Então, o que eu escrevia era alguma coisa que eu estava sentindo e exteriorizando. Mas naquela ênfase de Fernando Pessoa, né? O poeta, ele é um fingidor, né? Então, apesar de eu estar realmente sentindo aquilo, não era nada comigo, né? E eu gostava de colocar no papel. E você lia o que nessa época, na infância? O que mais te marcou como leitura? Eu gostava muito de Monteiro Lobato, mas história... Eu não tinha, assim, um contato muito pessoal ainda com a poesia, né? Porque eu escrevia mais, assim, numa forma de redação. Aí, mais pra frente, que assim, eu sou realmente encantada com o Fernando Pessoa. Eu acho que não tem como falar de literatura da língua portuguesa sem falar de Fernando Pessoa, né? Então, eu acho que minha inspiração vinha da poesia em si, vinha dali, né? E o Fernando Pessoa chega para você na adolescência? Sim, já na adolescência eu comecei a ter contato e aquela inspiração toda, né? Eu ficava encantado, né, com os heterônimos, Ricardo Reis, Álvaro Campos, né? Roberto Caeiro. Sim. Aí eu falei, gente, como é que pode, né? Porque eu acho assim, ele é muito coeso, né? Ele escreve num verso, ele consegue descrever o que é o poeta, né? O poeta é o fingidor, né? Que finge tão completamente. Então ele, dentro ali daquela estrofe, ele já fecha, né? Resume o que é o poeta, né? Sim, E eu realmente, assim, fiquei encantada. Falei, olha, eu quero isso pra mim, né? Mas, assim, eu nunca tive nenhum interesse comercial. Tanto que, assim, eu nem participava de concurso, nada. Era uma forma mesmo de eu materializar os sentimentos. Quer dizer, a primeira pessoa que leu depois desses anos todos foi o seu marido. Sim, porque daí pra ele eu escrevia coisas nossas, né? Ele não ia achar que eu já tinha algum problema por causa disso. E ele achava bacana, tanto que ele me respondia, né? A gente já tinha e-mail, isso já, na verdade faz 15 anos, mas já tinha toda a tecnologia, né? E aí ele me respondia e a gente ficava nessa troca de cartas. E quando abriu esse concurso, ele também participou. Só que, se eu não me engano, ele deve ter escrito uma crônica, um conto. E ele falou, por que você não se inscreve? Porque você não ia concorrer comigo. Ele falou assim, manda um poema, né?
Aí eu decidi, assim, mais pra saber realmente, porque eu fiquei realmente, assim, marcada com aquilo, né? Eu falei, poxa, mas não tem problema nenhum. E eu decidi escrever aquele próprio poema, que na verdade era uma dissertação, eu fiz uma adaptação e ninguém disse que eu tinha problema mais tarde. E o poema, na sua visão, ele traduz o quê para quem está lendo? Porque não é só o sentimento que está ali, porque tanto o jogo de palavras, se você vai fazer qualquer tipo de verso, você põe ali para fora, além do seu sentimento, né? Sim. Como é que você traduz a poesia? Eu acho assim, toda leitura, ela te remete ao outro, né? Então, você lendo uma coisa que eu escrevi, você está ingressando no meu universo, né? O poema, assim, eu acho um desafio bem grande você escrever com a rima e com a métrica, que seria o soneto. Eu acho que um soneto perfeito é o maior desafio dentro do poema, né? E eu acho que você consegue sintetizar uma ideia. Quando você consegue fazer um poema fechado, um soneto, ele é curto, né? Tem os 14 versos lá. E você consegue sintetizar aquela ideia que você quer passar para o leitor, né? E a sua rotina de escrever se dá de que forma? Você tem uma rotina fixa? Sim. Ou só quando... assim, na verdade eu escrevo muito, né? Porque como eu sou advogada, eu escrevo petição o tempo inteiro, né? E assim, eu procuro tentar separar as coisas, porque assim, dentro do direito a gente escreve de uma forma racional, né? Com fundamento legal. E o poema é sentimento, então eu até no começo eu misturava muito, eu gostava de colocar poesia no meio das minhas petições, mas descobri que realmente isso não era muito legal para o judiciário, né, que acabava ficando... Alguém comentou com você alguma vez disso, né? De colocar poesia? Acho que eles não liam, simplesmente. Daí eu descobri que realmente, né, um entrave para o judiciário, e aí hoje eu já sou bem mais, assim, mais lógica, né? Hoje não coloca mais. Não coloco mais. Então eu preciso separar um tempo para poder escrever meus poemas, que não seja no meio da repetição. Eu sou muito desregrada de horário. Como uma boa aquariana, eu sou super desregrada. Aí eu acordo 3 horas da manhã e sempre levanto para poder escrever alguma coisa. E é o meu momento de inspiração, esse horário é o meu momento de inspiração. E até eu passando com um psiquiatra, eu comentei com ele, né? Eu falei assim, porque eu não tô dormindo à noite. Aí eu falei assim pra ele, acho que os anjos vêm me trazer inspiração à noite. Ele falou, não, que isso? Inclusive uma amiga minha, a doutora Raquel, falou assim, não, isso daí não é anjo trazendo inspiração nenhuma, isso é insônia, né? Você precisa. Mas assim, eu gosto disso, eu acho que é um tempo que eu tenho pra mim, é um tempo silencioso, onde eu me remeto, né, ao meu interior, assim, e consigo escrever bem. Eu acho que é o meu momento de inspiração. Aí vem, quando você acorda, né, de madrugada e senta para escrever, Sim. Aí vem de volta aquela menina de 10 anos, 9 anos, né, que sentava e escrevia. Sim, Para mim a escrita é uma terapia, né, onde eu me encontro, e eu acho que é um espaço meu para eu fazer, né, esse encontro com o meu interior, né. E eu gosto muito de escrever assim sobre esse grande eu, sobre essa parte espiritual, e eu acho que nesse momento é o momento que eu consigo me encontrar com esse meu lado, né? E quando você escreve, sai de uma vez ou você faz em pedaços a poesia? Então, na verdade, assim, eu acordo inspirada nesse momento. Por isso que eu digo, os anjos sussurrando meus ouvidos. E aí eu acordo super inspirada e eu acordo como se eu tivesse dormido a noite toda. Então eu me levanto e vou escrever meus poemas. E Renata, então você não tem aqueles chamados buracos de criatividade, né? Que a pessoa senta e você começa a escrever, aí para, e como é que eu vou continuar isso agora? E daí fica assim, uma semana sem escrever até conseguir voltar. Já teve isso? E eu tava com uma caneta na mão, anotando, e ele, do meu lado, ele pegou a caneta da minha mão, pegou e colocou no meu pescoço. Por exemplo, se eu quiser te matar agora com essa caneta, eu posso te matar. Eu falei assim, mas isso é só um exemplo, né?